Bom, então, esse vídeo é para mostrar como resolver o trabalho simples, né? Que seria o fácil que o professor passou. E a introdução é o seguinte: a gente tem que fazer um programa para avaliar o desempenho acadêmico do aluno. Daí, o programa ele tem algumas especificações. A gente vai ter que informar o nome do usuário, do aluno, vai ter que informar as notas, e aqui ele já está passando o tipo, ó. String de até 30 caracteres. A gente vai usar o char com tamanho 30. A nota vai ser número real. A presença vai ser um número inteiro e o trabalho extra vai ser um inteiro também. E aqui a gente tem algumas informações que seriam a média, como que vai ser calculada. Inclusive tem alguns errinhos lá no final dos exemplos de teste, mas isso aí a gente já chega lá. A gente tem a fórmula para calcular a média. Vai pegar 0.3 vezes a nota 1, fazer isso com a nota 2 também, e com a nota 3 vai ser 0.4. E depois a gente soma as 3. Daí a gente tem também o bônus de desempenho contínuo, que seria se a presença for maior que 90, maior ou igual a 90, ele vai ganhar meio ponto na média. E se o trabalho extra for maior que 70 também, né? Ele tem que verificar essas duas condições. Daí adiciona meio ponto na média. E o máximo desse bônus é 10, né? Então não pode passar de 10 a nota do aluno. A gente tem também as regras de corte, que é assim: se qualquer nota do aluno for menor que 3, ele vai ser reprovado por nota mínima. E se a presença dele for menor que 75, ele vai ser reprovado por frequência. Daí a gente tem também a classificação final, que só vai ser aplicada se não houver reprovação por corte. Ou seja, se tiver reprovação por corte, que seria por frequência ou por nota mínima, vai ser chamada a nossa classificação aqui, né? Se ele tiver a média maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado. Se a média tiver entre 5 e 7, ele vai ficar de recuperação. E se a média dele for menor que 5, ele vai ser reprovado. E a gente tem que mostrar duas casas decimais no final da média. Daí tem algumas validações obrigatórias, que é assim: se a nota que o usuário digitar, tanto a primeira, a segunda ou a terceira nota, for diferente desse intervalo, que é 0 a 10, vai ter que dar uma mensagem de erro e o programa vai ser encerrado. A mesma coisa para a presença, só que daí no intervalo de 0 a 100, e a mesma coisa com o trabalho extra, de 0 a 100 também. E o nome não pode ser vazio, eu não posso só dar enter ali e deixar um nome em branco. Então eu tenho que ter no mínimo uma letra que seja para o nome ser aceito. Um caractere no caso, né? Porque passo também conta como caractere. E daí a gente vai ter que ter algumas funções que o professor quer que tenha, né? Que são uma que retorna um inteiro, que é validar o intervalo do tipo float. A outra que também retorna inteiro, que é para validar o intervalo da variável do tipo int. A gente tem um que retorna float, que é para calcular a média. O aplicar bônus, que também retorna um float. E a variável classificar, que não tem retorno. Ela vai só exibir na tela se o aluno foi aprovado, foi reprovado, ou a situação dele, né? E daí depois a gente tem alguns exemplos de saída. Aqui ele mostra como ele quer que seja imprimido na tela. E no exemplo aqui seria assim: isso aqui é o que eu vou digitar, né? Eu vou digitar Maria, depois eu vou digitar a nota, a outra nota, a presença, o trabalho extra, e isso aqui é o que tem que aparecer para mim, certo? O programa aqui ele já está funcionando. Mais uma vez eu vou deixar o código disponível no comentário fixado e na descrição. E eu vou reproduzir esse exemplo para mostrar já o erro que tem. Que é assim: tem um pequeno errinho, alguma coisa que o professor deve ter feito, ele deve ter alterado a base aqui da nota, e talvez não tenha atualizado aqui na hora de mostrar. Porque, por exemplo, eu digitei Maria, aí eu vou digitar a nota 1, que é 6.5, depois 7.0, 8.0, presença 93 e o trabalho extra 80. Ele dá essa pequena divergência aqui, que provavelmente é porque eu falei, o professor deve ter mudado o valor, o peso da nota,
e não alterou no programa. Tanto essa da Maria quanto do João estão dando erro. O da Ana eu acho que era o único que estava saindo certo. Deixa eu já testar de novo também. A gente já descobriu agora. Ana 7.0, 6.0, 0, 70 e 65. O da Ana estava dando a média e a média final certo. Era só os dois primeiros que estão com essa divergência ali no cálculo da média. Então, vamos lá pro código e eu vou explicar como é que ele está funcionando. Tem alguns outros critérios aqui, né, que é o que o professor vai usar para avaliar o trabalho. E vamos começar. Primeiro, deixa eu fechar tudo aqui para não ficar muita informação. A gente tem os métodos que o professor passou. Esse mostrar erro aqui foi um a mais que eu fiz, né? Então esses daqui são os que ele pediu. A gente tem um main que é o que o programa precisa para funcionar. E eu fiz mais esses três aqui para simplificar o código, porque senão ia ficar muito grande o nosso main. Ó. O main ficou pequenininho. Então como é que ele está funcionando? A gente cria essa situação aqui. Eu já até parei de usar ela. Não preciso deixar mais ela. Então a gente tem a nossa string, o nosso array de char. Tem o tamanho 30, que é para a pessoa digitar o nome do aluno. A gente tem os floats, os pontos flutuantes, que são o N1, N2, N3, que representam as notas. Tem a variável média final. E tem os inteiros, que é a presença e o extra. Extra seria do trabalho extra. Daí o que a gente faz? Primeiro a gente dá um printf para mostrar o texto, né? Digite o nome do aluno. E um scanf em seguida, que é para o usuário já digitar o nome do aluno. Aqui eu uso porcentagem %S, porque é uma string. O array de char a gente usa o porcentagem %S, porque ele é mais de um caractere, né? E aqui eu coloco 29, porque são o número de posições que a gente tem no tamanho desse array, né? No caso aqui é -1, porque tem aquele lance de usar começar do zero, toda aquela burocracia lá. Então, exibir o texto para digitar o nome do aluno. Aqui a pessoa vai digitar o nome. Depois que a pessoa der Enter, vai ser executado essa verificação. O que isso aqui faz? Eu tenho um if, eu posso colocar em outra linha ali, cada um usa do jeito que achar mais fácil. Eu prefiro deixar o código mais enxuto. Então a gente tem um if que a gente faz isso daqui. strlen é de string length, que é para string length. Seria o comprimento da string, o comprimento do texto. E a gente passa variável. Então essa função aqui, ela me retorna um número, que é a quantidade de caracteres que eu digitei, que o usuário digitou, né, na variável nome. E a gente verifica se é igual a 0. Se for igual a 0, quer dizer que a pessoa não... Deixa eu mostrar aqui. Quer dizer que eu não digitei nada, eu só dei um Enter. Ó. Ele não está deixando. Tudo bem também. Mas é para verificar se essa variável nome ela é igual a 0. A quantidade de caracteres é igual a 0. Deixa eu só confirmar o porquê que ele não está aceitando esse... eu não digitar nada, né? Aqui, ó. Cadê? O scanf, isso aqui eu adicionei agora só para testar, tá? O scanf, ele não permite espaço em branco. Ou seja, com o scanf eu não vou conseguir digitar só dar enter e dar o erro no programa como se eu tivesse um nome inválido, né? Um nome que não tem os caracteres necessários. Então eu coloquei o fget só para mostrar o erro. Seria assim, ó, dei um espaço, ó, apaguei aqui. Não digitei nada e dei o enter. Daí ele dá o erro, porque o fget ele pega a linha inteira, né? E o scanf ele não pega a linha, ele pega o que o usuário digitar. Se o usuário não digitar nada, ele fica esperando. Mesmo o espaço ele também
Aí agora se eu digitei o 0 aqui, o nome do aluno ficou como 0. Então é uma pequena, digamos, uma divergência que vai dar, porque o scanf nunca, teoricamente, vai deixar eu digitar um nome que não tenha nenhum caractere. Mas como o professor pediu para verificar, a gente está verificando se o nome não é nulo, não é vazio, né? E o que acontece? Se não tiver nenhum caractere, eu vou chamar essa função mostrar erro, que foi a que eu criei, para não precisar ficar toda hora colocando um printf e a mensagem de erro. E já dou um return 0, que finaliza o programa, a mesma coisa que a gente tem aqui no final, né? O return 0, o que ele vai fazer? Ele vai sair da função main. Quando sai da função main, o programa acaba. Então, nada mais é do que isso aí. Eu mostro o erro e finalizo o programa. Porque se eu não tenho um nome válido, o que ele pede aqui é para encerrar o programa, né? Tanto nas notas quanto no nome do aluno. Onde que ele deixou isso? Aqui, a nota fora do intervalo, ou a presença, ou o trabalho extra, deve gerar a mensagem de erro e encerrar sem calcular. Então encerra o programa na hora já. E o nome não pode ser vazio. Aqui ele não está falando que tem que dar mensagem de erro, mas aqui não tem nem como dar essa mensagem de erro pelo scanf, né? Talvez até tenha alguma gambiarra de fazer para conseguir dar erro com o scanf, mas não é esse o foco do programa. Bom, continuando aqui, ó. Então aqui a gente já tem a verificação do nome. Se o usuário digitou o nome, a gente já pula para a próxima linha. Se ele não finalizou o programa aqui, né? Daí a gente tem a variável N1, que é para a primeira nota. E tem essa função ler nota que eu criei para também não ficar repetindo o código. Porque que nem, ó, se eu entrar no ler nota aqui, ou mostrar erro, o que ele faz? Ele só dá um printf, ó. É que eu coloco ela toda aninhada aqui para ficar curto o código. Para não ficar aquele monte de variável, de função extensa, né? Eu poderia fechar também, mas eu prefiro deixar ele na linha. Mas o que ele faz? Ele só dá um printf com a mensagem valor inválido, né? Vou voltar aqui para frente para numa linha você conseguir saber o que a função faz. Fica mais curto, mais fácil de ler. Agora a gente tem a função ler nota. Como a nota é um float, essa função retorna um float. E o que essa... Isso aqui é o código antigo. Espera aí. Bom, o que essa função ler nota faz? Deixa eu já separar ela para ficar mais fácil de... Então, ó, ela recebe um array de char, né? Seria o nosso texto. E a mensagem que eu estou passando aqui. Nota 1, 2 pontos. Que é como o programa pede, né? Lá no final. Vai ter que sair assim, ó. Nota 1 e o usuário que vai digitar o valor da nota 1. Daí ele dá um printf nesse texto. E depois dá um scanf, que é para digitar a nota do aluno. E daí aqui eu faço uma validação. Costumo colocar o if tudo alinhado. O que eu faço? Eu chamo a função que o professor pediu, que é para validar o intervalo de float. Eu já vou explicar ela. E aqui eu tenho o símbolo de negação. Ou seja, isso aqui inverte o true e false, ou 0 e 1. Então essa função ela retorna... Deixa eu ir nela aqui, ó. Ela retorna um inteiro. O inteiro que ela pode retornar, ela poderia retornar 0 ou 1, certo? Que seria o verdadeiro, o true ou false, ou verdadeiro ou falso. São apenas formas de usar, em vez de eu precisar importar a biblioteca do tipo booleano, que é 0 e 1, que é só 0 e 1, eu uso um inteiro que é mais simples, é mais rápido, né? E o que essa função aqui faz? Mais uma vez, eu coloquei aninhado para ficar curto. Eu passo o valor, eu passo o mínimo e o máximo. Ou seja, o valor tem que estar dentro desse mínimo e desse máximo. E aqui, o que eu fiz? É um if, basicamente. Isso aqui é um if. Escrito de uma forma mais rápida. Seria assim. Se atender essa verificação, eu retorno 1. Se não atender, eu retorno 0.
E daí, ó, ele verifica se o V, que é o valor que eu passei, for maior ou igual ao mínimo, que no caso é 0, né, que a gente está usando, e se o V for menor ou igual ao máximo, ou seja, ele tem que estar nesse intervalo, no caso é 10. Então, se o valor do que eu passei aqui no V for entre 0, que é maior ou igual, né, então ele inclui o 0. Se ele for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, beleza, é verdadeiro. Senão, vai retornar false. Então, o que eu fiz aqui? Em vez de fazer esse if gigantesco, eu só coloquei o return, porque isso daqui vai me retornar 1 ou 0, certo? Então, em vez de eu fazer um código gigantesco aqui para fazer isso, eu já coloco para ele retornar o que seria a verificação ali. Chama expressão booleana isso. Nada mais é que uma verificação, retorna verdadeiro ou falso. No caso, como a gente está usando o inteiro, o verdadeiro ou falso significa 0 ou 1, vai retornar o inteiro 0 ou o inteiro 1. Então é só para ficar mais curto o código. Eu poderia deixar daquele jeito, fazendo um if gigantesco para cada verificação, a mesma coisa no validar int aqui, intervalo int, né? Só que eu deixo daquele jeito para ficar mais curto o código. Não tem por que ficar aumentando linha do código só para fazer a mesma coisa, né? Se eu posso otimizar o código, deixar ele mais curto, menos texto, menos linha, né? Tanto faz. E então é basicamente isso. O validar faz isso, passando uma variável do tipo float, e o validar o intervalo do int é a mesma coisa, só com uma variável do tipo inteiro, com as variáveis do tipo inteiro, né? E ele faz a mesma verificação. Então, esse código assim ou assim faz a mesma coisa. Essa expressão booleana, ela verifica e vai retornar 1 ou 0 para verdadeiro ou falso. Então, voltando lá para o lenota. O lenota, daí ele faz o quê? Eu passo o valor que o usuário digitou, né? Na hora que eu fiz o scanf do valor. O usuário foi lá e digitou a nota, sei lá, 2.9 do João, por exemplo. Digitei 2.9, eu verifico se está entre o 0 e o 10. Se tiver, vai retornar sim. Se não tiver, vai retornar não. E aqui o que eu faço? Eu inverto a lógica. Se retornou sim, eu mudo para não. Porque eu quero uma nota válida, certo? O que eu poderia fazer? Só fazer isso aqui, ó. Inverter o valor. Mas fica mais bonito deixar assim. Do meu ponto de vista. Cada um pode fazer do jeito que quiser. E aqui eu tenho dois comandos. Então se a nota não for válida, porque essa função ela retorna se ela for válida, certo? Então isso aqui a gente lê não. Lê só como não. Então, ó, validar intervalo. O intervalo que eu passei, o valor que eu passei é válido? Não é válido. Ou é válido, né? Então eu só coloco não na frente. Se não é válido, entra aqui dentro. Daí ele vai chamar a minha função mostra erro, e vai exibir o erro na tela, né? Valor inválido. E vai chamar esse exit 0. Que seria a mesma coisa que eu chamar um return 0 aqui no main. Só que como eu não estou no main, se eu só der um return 0, eu vou retornar o valor 0. Ou seja, a nota vai ficar com o valor 0. Então vai dar erro, vai bugar todo o programa. E essa função exit aqui, ela finaliza o programa. Ela só encerra o programa. É a mesma coisa que eu saísse da função ler nota. E, né, saísse da função ler nota e chamasse um return 0. Certo? Então isso aí otimiza um pouco e eu evito ficar repetindo esse mesmo trecho gigantesco aqui 3 vezes para nota. Se eu tivesse 50 notas para digitar, eu iria ter que fazer 50 vezes, né? Então agora fica mais curto, um código de uma linha. E eu já passo aqui o texto para dar o print também. Para economizar, eu tenho que fazer um print e o ler nota, print e ler nota, print e ler nota, né? Além do ler nota, verificar se está no intervalo, né? Então o ler nota ele só faz isso. Cria uma variável, mostra o texto que é ler nota 1 ou 2 ou 3. Leio aquela variável que eu criei, leio o float que eu estou esperando o usuário digitar. E depois eu valido. Se não for válido, já dou o erro, finalizo o programa. Senão eu volto o valor para variável N1, para variável N2, para variável N3. E dou sequência com o código. Agora na presença a gente tem a mesma coisa, só que em vez de ler nota é um lay int válido. Eu só coloquei esse nome para ficar mais explícito. O que ele faz? A mesma coisa desse daqui, só que esse usa um float. Aqui
eu uso um int. É a mesma coisa. Daí no caso do scanf, como é int eu uso porcentagem d, né? Aqui como é float eu uso porcentagem f. E aqui como eu estou validando um inteiro, eu uso aquela função validar intervalo int, em vez do validar intervalo float. E ele faz a mesma coisa, mostra o erro e finaliza o programa. Se não for uma nota válida, se não, me retorna o valor. Isso aqui é do código antigo também, deixa eu apagar. E aqui, a diferença do lente válido também é que eu passo o intervalo que pede, né? Aqui no ler nota eu passo só o texto. Aqui eu passo o intervalo. É de 0 a 100. Como os dois são igual, eu nem precisaria colocar isso, né? Eu posso só fazer assim. Arrancar esse mínimo e máximo aqui. E como os dois são de 0 a 100, coloco aqui de 0 e 100. Opa. Nem preciso disso aqui, ó. Mais uma otimização. A gente vai fazendo depois que a gente se toca das coisas. E o que ele vai fazer? A mesma coisa que aquele outro. Só que daí o intervalo, em vez de ser de 0 a 10, vai ser de 0 a 100 e vai ser com o inteiro. Então, beleza. Vai retornar o inteiro da quantidade de presença que o aluno teve. Vai retornar o inteiro dos pontos de trabalho, os pontos extra de trabalho que o aluno teve. E daí a gente tem depois a variável média. A gente vai atribuir o valor dela chamando a função calcular média. E a função calcular média é o que o professor pediu. Calcular média, o que ela faz? Vamos quebrar aqui para deixar bonitinho. Eu já retorno direto o valor executando. Eu poderia criar uma variável aqui, né? Float média calculada. Média calculada é igual a isso daqui, né? Poderia fazer isso. Mas não tem necessidade de eu criar uma variável só para fazer essa soma aqui, ou fazer um de cada vez, né? Também não tem necessidade de fazer várias variáveis. Eu posso só retornar direto o que seria o cálculo que eu vou fazer. Então eu faço o que? 0.3. Eu coloquei 0.30, mas é a mesma coisa, tá? Opa. O F também a gente não precisa colocar. Eu coloquei mais por costume, porque eu uso muito C Sharp, e no C Sharp a gente tem que colocar o F para explicar o programa que é um float, né? Se eu tirar o F aqui, se eu não me engano, ele aceita. Vamos ver. Aceitou, deixa eu compilar. Deixa eu só confirmar se está fazendo a conta certa, né? A média deu 5. Então funcionou. Então eu não preciso colocar o F, eu coloco por costume. Ele aceita com o F ou sem o F. E o que isso aqui faz? É a mesma coisa que a gente via no ensino médio, do peso das notas e tal. E assim, a primeira nota, o peso dela é 0.3. A segunda também é 0.3. E a última, a terceira nota, é 0.4. Se eu somar esses três valores aqui, 3 com 3 dá 6, mais 4 dá 10. Ou seja, dá 1. Qualquer nota que eu faça vezes 1 vai dar 1. Qualquer valor que eu fizer vezes 1 vai dar 1, né? E daí aqui eu uso para fazer o peso. Eu não preciso colocar entre o colchetes para ele fazer essa multiplicação primeiro antes de somar. Porque por padrão, tanto na matemática quanto na codificação ali, o programa vai executar as multiplicações primeiro. Então ele vai fazer isso, depois ele vai fazer isso, e depois isso, e depois ele vai somar os valores. E é isso. Calcular a média não tem segredo. A gente só está transcrevendo aquela função que o professor passou pra gente, né? Que a média é tal coisa ali. Calculando a média, ele vai retornar o valor da média, né? Foi o cálculo que foi feito. E vai atribuir o valor da média final. A média final o que é? Cadê? A média final a gente tem o cálculo que a gente aplica um bônus. Onde que está explicando? Aqui, a classificação. Não. Cadê? Aqui, ó. O aplicar bônus, ele vai retornar a média mais 0.5. Tinha um lugar que estava explicando melhor isso. Aqui. Bônus de desempenho contínuo. É o bônus, né?
o aluno tem a presença maior que 90, maior ou igual a 90, e os trabalhos extras é maior ou igual a 70. Adiciona meio ponto à média do aluno. O teto é 10, quando ele diz o teto, quer dizer que não pode passar de 10. A ideia é que a gente não passa do teto, né? Você vai subindo o máximo que você chega no teto. E a função aplicar bônus, o que ela faz? Eu passo o valor da média, que eu acabei de calcular. Eu passo a quantidade de presença, que é o que a gente usa para verificar se o aluno vai ganhar esse ponto. E o trabalho, o extra de trabalho dele, né? Os pontos de trabalho extra que também a gente usa esse valor para fazer a verificação, que ele tem que ter mais que 70. E como é que funciona o aplicar bônus? A gente verifica se a presença do aluno for maior ou igual a 90 e o extra for maior ou igual a 70, a média, o mais ou igual que eu já expliquei em outros vídeos, mas o que isso aqui está fazendo? É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Tá? Média é igual a média mais 0,5. Então a gente tem essa forma de fazer que é o atribuição composta, se eu não me engano. A gente adiciona 0,5 direto no valor sem precisar ficar repetindo média igual a média, né? Otimiza um pouco e fica mais fácil de ler. Você já vê ali o mais igual, você sabe que está somando. Está somando 0,5 no valor da média. E depois eu faço uma verificação. Se a média for maior que 10, o teto é 10, eu coloco o valor de média como 10. Eu já tenho a nota máxima, somei, ficou com 10,5, eu não posso ter 10,5, então defino como 10. Se o aluno não vai ganhar o ponto, ele nem entra nesse if, e eu só retorno o valor da média. E aqui a média vai ser somada com aquele 0,5, né? Então atribuir o valor média com o ponto 5, por exemplo, se eu tirei 8, eu vou ficar com 8,5. Entro aqui, não entra nesse if, então só passa reto e retorna o valor 8,5 que eu acabei de somar. Se não, se for 10, 10,5, média volta a ser 10, porque aqui eu fiz, aqui não tem o colchetes, mas ele tem o colchetes, tá? É uma outra forma de fazer código aninhado, é a mesma coisa. Só que como eu só tenho um código sendo executado depois do if, eu posso remover os colchetes ali e deixar na frente também é a mesma coisa. Se eu colocar aqui, ele vai só executar esse if aqui. Se eu colocar um outro código aqui, por exemplo, se eu duplicar isso aqui, por exemplo, ele já não entra no if, certo? Ele vai executar só isso aqui, porque como eu não coloquei o colchetes, o código entende que depois do if só tem um código, que é esse. Se eu colocar mais coisa, não vai ser chamado dentro do if, vai ser chamado fora do if, ou seja, sempre vai ser executado esse último aqui, certo? Então, se a média for maior que 10, ou seja, que eu somei meio na média ali, volta a ser 10 e retorna o valor. Estou enrolando muito porque tem coisinha aí que é uns detalhezinhos chato, então é bom prestar atenção. E tem gente que está um pouco mais com dificuldade na parte de programação ou da lógica, então é bom reforçar bastante. Então, feita a função de aplicar bônus, o que vai fazer? Vai me retornar o valor da nota final ali, se o aluno teve a presença suficiente, teve a nota extra de trabalho suficiente e tirou uma nota baixa. No caso, menor que 10, né? Ou até menos, no caso, até 9,5 dá até 9,9 dá diferença. Se eu tirei 9,9 e tive a presença e tive o extra, eu vou ficar com 10,4, né? E daí vai arredondar, não, vai mudar para 10 o valor da média. Então eu vou ficar com 10 de média final. E no final, o que eu faço? Dou printf em tudo que foi pedido. Cadê? Aqui, ó, a saída esperada é isso aqui, certo? Aluno, Maria. Então, printf aluno, dois pontos igual, porcentagem S para mostrar um texto, ou um array de char, e passo o nome, que vai ser Maria. Notas, N1, dois pontos F, tal. Mesma coisa aqui, ó. N1, N2, N3. E aqui, porcentagem ponto 2 para mostrar apenas duas casas decimais da nota, né? E o F que é de float, que é um ponto flutuante. Então, mostro uma variável aqui, outra aqui e outra aqui. E no final eu passo, depois que eu digito
que eu imprimo na tela ali todo o texto. Eu passo todo o texto, na verdade eu passo as variáveis que vai ser mostrada em cada uma dessas porcentagens aqui. Aqui na presença a gente tem um detalhezinho que é assim, ó, a gente usa porcentagem D para mostrar o valor da presença, que é um inteiro, né? De 0 a 100, a presença do aluno. E aqui eu tenho porcentagem. Porque quando eu coloco porcentagem, o programa espera que eu passe algum código, alguma letra, alguma coisa, para falar o que eu vou digitar, qual que vai ser o tipo do valor que eu vou digitar, né? No caso, o D é para inteiro. Aqui eu poderia colocar um espaço, tá? Eu só deixei junto, porque aqui no exemplo ele passa o valor e a porcentagem já colada no valor, certo? Eu poderia colocar o espaço tranquilamente. Então eu passo o porcentagem D para falar que o próximo caractere vai ser um caractere especial, ele representa alguma coisa. E daí eu passo outra porcentagem para falar para o código, ó, o caractere que vai imprimir agora é o porcentagem. Não é para usar o porcentagem como um formatador ali de variável, né? E depois o /n, que é para pular linha. E daí no lugar do porcentagem D vai sair o valor da presença. A mesma coisa para o trabalho extra. Porcentagem D, que é o extra é um inteiro. Pula a linha. Média antes do bônus. Porcentagem .2f, porque o professor queria 2 decimais, né? Passo o valor da média. E depois a média final, que é com o bônus já. Finalizou, beleza. Daí tem a última coisa aqui, que é a situação. A situação, o professor pediu para fazer desse jeito. É o que? É a função classificar que ele pediu lá no começo, ó. Classificar, eu passo um float, que é a média do aluno. Depois eu passo a nota 1, nota 2, nota 3. Nota 1, nota 2, nota 3. E depois passo a presença. Que são os critérios de avaliação se o aluno vai passar de ano ou não. Ou vai passar de ano, não, vai passar na matéria, né? E aqui eu não preciso passar o extra, porque se o aluno não fez nenhum trabalho extra, mas tem presença e tem a nota suficiente para passar, show de bola, né? E daí a função classificar, o que ela faz? Ela recebe esses dados, a média, a nota 1, nota 2, nota 3 e a presença, e faz as verificações. Eu criei aqui um texto, um array de char, para salvar o texto que eu vou imprimir. Para eu não precisar ficar colocando printf, situação é igual a reprovado por nota mínima, reprovado por frequência. Então eu coloco numa variável esse texto, depois eu só imprimo ela no final, certo? E daí, vamos lá para as regras que o professor passou. Aonde que é? Aqui, ó, regra de corte. Se qualquer nota for menor que 3, o aluno está reprovado por nota mínima. Então, se a nota 1 for menor que 3, ou a nota 2 for menor que 3, ou a nota 3 for menor que 3, eu vou mostrar o texto reprovado por nota mínima. Aqui tem um código que pode ser que vocês não tenham visto, que é string copy. É para copiar uma string, copia um texto para algum lugar. Então, ó, o que ele pede? O destino e a fonte. Então, o destino é o que? É a variável situação. E o que eu vou colocar lá? Reprovado por nota mínima. Porque eu tenho que usar isso, porque eu não posso fazer assim, ó. Situação é igual a isso aqui, por exemplo. Se eu fizer aqui, ele vai dar até erro, ó. Por quê? Porque como é um array, se eu não colocar aqui de cara o texto, ó, se eu não colocar aqui ele aceita ainda. Eu declarar o texto direto igual, né? Aqui ele não aceita, porque eu já criei essa variável com um tamanho fixo, certo? Então aqui ele não aceita eu declarar desse jeito. Eu tenho que usar essa fórmula aqui, essa função, para copiar esse texto dentro desse array. Porque o que o array é? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, aqui. Vou considerar como se a linha A fosse um array, certo? Tamanho 50, então ele vai até a linha 50, certo? E o que ele faz? Digitei lá, reprovado por nota, certo? Reprovado por... Ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo isso, porque é um char, certo? E o char só aceita uma letra. Então eu defini um tamanho grande como 50 para não ter perigo de estourar, ou colocar um texto maior do que ele suporta, né? Se eu colocar aqui
50 letras seguidas aqui, reprovado por nota mínima, reprovado por nota mínima, tudo seguido aqui, até passar dos 50, ele vai dar erro que está estourando o array, né? É Stack Overflow. Tanto que é um site é um fórum que as pessoas postam dúvidas e uns ajudam os outros para tirar dúvida em relação à programação. É muito bom esse site, inclusive se tiver dúvida e precisar pesquisar alguma coisa, pesquisou lá no Google, apareceu algum Stack Overflow no começo, pode ter certeza que vai ter solução. Todas as dúvidas que você já teve, alguém já teve uma dúvida igual e alguém perguntou no Stack Overflow e outra pessoa respondeu, ajudou a responder. Continuando. O que o array de char é? Nada mais é que uma lista com um monte de char alinhados um depois do outro, né? E daí eu uso essa string copy para resolver esse problema de não poder atribuir direto, né? Situação é igual a e passar o texto. Daí beleza. Fiz a primeira verificação, reprovado por nota mínima. Porque alguma das notas dele for menor que 3. Daí a próxima verificação é se a presença for menor que 75. Certo? Verificou se a presença é menor que 75, reprovado por frequência. Daí depois tem a classificação final. A média maior ou igual a 7. O aluno tirou 7 ou mais, está aprovado. Se não entrar aqui, quer dizer que ele não tirou mais que 7, certo? Mais ou igual a 7. Então, eu verifico de novo. Se a média é maior ou igual a 5, é a próxima recuperação. Eu não preciso fazer essas duas verificações. Se a média é maior que 5 e menor que 7. Porque aqui eu já verifiquei se é maior que 7. Então, se não entrou aqui, quer dizer que não é maior que 7. Só verifico se é maior que 5. É maior que 5? Beleza. Então, ele não tirou 7, ele não está aprovado. Então, ele vai estar de recuperação. E se não for nenhuma dessas condições, ou seja, se ele não entrou aqui, 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 ele não entrou aqui no caso, ele vai entrar no último, que é o se não, né? Ele vai estar reprovado. E daí eu vou imprimir a situação, passando o porcentagem S, que é um string, e aquela variável que eu criei a situação. Esse vídeo está ficando muito grande, é um problema teoricamente simples, mas a ideia é deixar ele bem explicado para quando vocês forem fazer ou copiar e precisar explicar, tá a explicação certinha, é só você dar uma estudada, assiste o vídeo, se precisar assiste de novo e tentei explicar o máximo que deu. Teria algumas coisas que dá para fazer de uma forma mais simples, mas aí o código fica muito grande e acaba que vai só dar mais dor de cabeça para fazer a mesma coisa. E se a gente tem uma forma otimizada de fazer, no caso que nem isso aqui, que é o ler nota, que otimiza de eu ficar repetindo várias vezes todo esse código aqui, no caso esse código aqui, né? Eu vou fazer desse jeito para otimizar o programa e repetir o mínimo de código possível. Porque na hora que eu bato o olho aqui no main, eu já consigo ver quase tudo que está acontecendo, né? As variáveis que eu criei, o que ele vai imprimir, a verificação aqui do erro, né? Que antes estava assim, para ficar curto. O ler nota, eu já falar, estou passando um valor e já dá a entender o que ele vai fazer. Ele vai ler uma nota, eu estou passando um texto aqui, então é só olhar na função que eu vou saber o que essas três vão fazer. Vai ser a mesma coisa, né? Só mudo o texto que eu estou passando. Da presença também é a mesma coisa. Inclusive que eu já arrumei aqui, que antes estava com o vírgula 0, vírgula 100 aqui, né? Perca de tempo, perca de código, desperdício de código, né? Posso otimizar, porque como os dois verificam de 0 a 100, eu uso só que nem eu alterei ali no começo, ali mais no meio do vídeo, né? De passar já direto o valor aqui, não preciso passar o mínimo e o máximo, porque os dois são o mesmo. Verifico a média, verifico o bônus ali, exibo todo o texto que tem que exibir e no final chamo o classificar, que vai me exibir a situação final também. E tá aqui. Beleza? Qualquer dúvida, pode postar nos comentários, pode me procurar na biblioteca. E é isso. E voltando aqui, esqueci de uma coisinha que é assim. Para quem não está acostumado com o Visual Studio, tanto no Visual Studio quanto em outros programas a gente tem o arquivo .c, que é onde vai ter o nosso código, né? E a gente tem o arquivo .h, que é o cabeçalho, o header.
E o que, ah lá, que nem eu já alterei aqui, já tá dando erro, tá dando divergência, ó. O header, a gente nada mais, ele nada mais é do que uma, digamos, uma receitinha ali pro programa saber quais são as funções que a gente vai ter. Porque se eu não tiver o header e não colocar as funções, ó, por exemplo assim, validar, intervalo float e passo os parâmetros dela, né? Se eu não tiver ela aqui, ela vai ter que obrigatoriamente estar antes do main. Para ela ser criada e depois ela ser chamada aqui no main, né? No caso a ler, ela foi chamada dentro do ler nota. Então eu teria que criar ela primeiro. Eu não poderia colocar assim, por exemplo, o main no começo e o resto do código embaixo. Daria erro. Então, por padrão, a gente vai começar a usar isso de fazer no header as funções aqui, passando os parâmetros que ela tem, até para a gente verificar se está tudo certo, né? Porque às vezes a gente muda alguma coisa ali, que nem eu mudei o... eu mudei... Opa, tá lá no main. Eu mudei o aplicar, o ler int válido, né? Que aqui tinha o vírgula, 0, 100, eu tinha dois parâmetros a mais, né? E eu alterei aqui, só que se eu não mudar na variável isso daí, que é no ler... Peraí, deixa eu fechar aqui, tá muita coisa. Aqui. Se eu não mudar aqui, vai dar erro. E se eu não mudar aqui, também vai dar erro. Porque eu vou estar especificando para o programa, ó, eu tenho essa função aqui, ó, ler int válido. E ela tem só esse parâmetro. Se eu tiver mais parâmetros, eu vou falar, como assim? Você está tentando passar mais coisa do que eu preciso, né? Então o header nada mais é do que isso. É só para a gente fazer um esboço, um resumo do que vai ter no projeto. As funções que vão ter no projeto. Eu vou deixar o código no comentário fixado e na descrição do vídeo. E como eu já falei, qualquer dúvida é só me procurar ou deixar nos comentários. Beleza?